ES Brasil. Destinos ES. Olá, bem-vindos ao podcast Destinos ES, onde a cada edição a gente vai trazer um convidado para falar um pouco sobre os destinos aqui do Espírito Santo, os potenciais turísticos, as forças e os principais desafios. Esse podcast é um oferecimento de Bandes ao seu lado para você estar sempre à frente. Sebrae Espírito Santo, pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. E a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, 190 anos. E hoje o nosso convidado é o Mário Augusto Jantorno, ele que é gerente de negócios do Bandes, o Banco de Desenvolvimento, do Espírito Santo, é responsável pelo setor de turismo. Seja bem-vindo, Mário. Obrigado, Ludmila, pela oportunidade de estar aqui participando do podcast com vocês. É um prazer e vamos bater papo sobre que a gente tem que falar sobre esse importante setor que está despontando aqui no Espírito Santo e que é prioridade. Vamos passear então um pouquinho aí pelo estado. Bora, vamos dar uma viajada nisso. Falando em passear, recentemente aí foi divulgada uma pesquisa do site Booking.com, que é especializada em hospedagens, e divulgou os 5 estados mais acolhedores do país. E o Espírito Santo aí tá nessa lista, tá? É o 4º estado mais acolhedor, E aí os destinos, que os hóspedes mais que avaliaram, de melhor forma, foram os municípios de Domingos Martins, a região de Pedra Azul, cidade de Santa Teresa, de Guarapari e de Vila Velha. A gente tem aí, então, essas regiões que investiram pesado em atrair o turista para lá, E qual que você acha, assim, que é o diferencial dessas regiões em questão de investimento? E como que as outras cidades, as outras regiões aqui do estado podem se inspirar para fazer também, para atrair os visitantes que muitas vezes não conhecem as belezas que esses lugares têm a oferecer? Sim. Bom, realmente, como você citou, todos esses já são destinos consolidados, especialmente a parte toda do litoral, Nós temos esse litoral bonito e Guarapari com certeza é um destaque, Então, assim, são municípios que já têm equipamentos turísticos que com maior porte, maior estrutura, que estão mais preparados para poder receber toda essa demanda turística que tem, Eu fico até feliz em ver que o estado do Espírito Santo está se destacando tanto, mas voltando para a sua pergunta, esse ponto de Pedra Azul, de Domingos Martins, são realmente equipamentos, tem uma estrutura, tem muito investimento privado, muitos empreendedores identificaram a capacidade de gerar receita nesses municípios e acabaram indo para lá, empreendendo e trazendo atrativos que acabam levando os turistas para lá. Recentemente, a gente pode ver o que está acontecendo em Santa Teresa, está despontando a valorização imobiliária, toda a questão, o número de empreendimentos de restaurantes e meios de hospedagem que estão sendo criados lá. Eu acredito que Santa Teresa é a bola da vez agora aqui no Espírito Santo. E aí, para que outros lugares se inspirem, Seria assim, por exemplo, o poder público buscar parcerias público-privadas, seria mesmo das pessoas que estão lá, Tem uma ideia de negócios, querer aplicar no município em vez de ir embora, de levar para fora um potencial que está ali, assim. O que esses outros lugares podem fazer para tentar ser bem-sucedidos também? Olha, eu acredito que para o turista ir a um município, ele tem que ter todos os atrativos. Quanto mais tiver investimento, tanto público quanto privado, e principalmente na questão da promoção de eventos, que traz muito, dá muita visibilidade para o município, toda a questão da estruturação de vias públicas, acesso, segurança, isso o turista ele também olha, Então, são pontos que, para o município ter essa maior atratividade de turistas, ele precisa estar atento para esses pontos. Entendido.
E imagino aí que justamente por atuar com o Bandes, oferecendo oportunidades de negócios para os empreendimentos, você deve ter viajado muito aí de norte a sul do Espírito Santo. E conta pra gente, assim, você já citou Santa Teresa como a bola da vez, mas que lugares, assim, que muitas vezes quem é de fora do estado não conhece, nunca ouviu falar, que você indicaria, assim, para um amigo, um turista de fora, fala assim, olha, chegando aqui você vai se encantar com esse lugar. Como a gente vive aqui no litoral e o Espírito Santo é muito mais conhecido pelo seu litoral do que pelo seu interior e região de montanhas, normalmente eu indico a região de montanhas, capixabas, né? Especialmente ali esse trio, né? Que Pedra Azul está incluído, faz parte de Domingos Martins, mas ela tem tanto destaque que ela já tem uma nomenclatura própria praticamente. Isso, praticamente autônomo, né? Mas citar Domingos Martins, Pedra Azul e Venda Nova do Imigrante, que é importante destacar que é a capital nacional do agroturismo. Pouca gente sabe disso, né? Mas é um destaque nacional. E também a gente não pode esquecer lá do Caparaó, né? O Caparaó é lindo, é maravilhoso e está crescendo muito, principalmente o distrito de Pedra Menina, lá no município de 12 do Rio Preto, tem se destacado. Eu mandaria meus amigos para lá. E lá já tá se formando assim, uma infraestrutura para receber os turistas, com empreendimentos, essa questão aí de aproveitar às vezes o friozinho da montanha, faz um café, faz alguma coisa, já coloca lá e os turistas vão, né? É sucesso garantido. E aí agora falando um pouco sobre os empreendedores de turismo aqui no Espírito Santo, né? A gente vê que está crescendo, mas pode crescer mais, né? E muitos empreendedores, assim, a gente fez a pesquisa e viu que muitos não formalizaram um cadastro no Cadastur, né? Que é o cadastro oficial junto ao Ministério do Turismo, às vezes por falta de conhecimento ou justamente por não ser uma questão obrigatória, né? Queria que você explicasse pra gente assim, não é obrigatório, mas esse cadastro aí junto ao Ministério do Turismo, como que ele é feito e quais os benefícios, né, que ele pode trazer aí para o empreendedor? Acredito que muita gente veja assim como uma burocracia desnecessária, mas na verdade traz benefícios, né? Traz benefícios sim. A questão realmente é a falta de informação, né? O Cadastro é o Cadastro Nacional do Turismo, que é feito diretamente no site do Ministério do Turismo. É um procedimento muito fácil, é tudo online, recebe o certificado por e-mail, dependendo da demanda, é muito rápido, de 3 a 5 dias você recebe já o certificado. É importante dizer que não é qualquer empresa que pode solicitar, lá tem dentro do Cadastro, da página no site do Ministério do Turismo, tem uma aba chamada Sou Prestador, que lá ele consegue identificar se o empreendimento dele tem o CNAE, né? Tem a atividade que é passível de registro no Ministério do Turismo, né? Em relação à questão dos benefícios, ele vai participar, ele estando inscrito no Cadastro, ele vai ter uma visibilidade nacional, ele vai participar do Cadastro Nacional de Turismo, né? De prestadores de serviços turísticos. Ele pode acessar linhas de financiamento com condições diferenciadas, porque para acessar recursos você tem que ter o registro no Cadastro. E também participar, dentre outros benefícios, você pode participar de alguns eventos, feiras e alguma promoção do Ministério do Turismo e também do governo federal, né? Então, realmente, eu acho que vale a pena. É gratuito, é rápido, é prático. Então, eu acho que vale a pena o empreendedor que é passivo desse CNAE ter o teu cadastro. Muito legal, né? Muita gente que já tem um negócio consolidado não sabe disso ainda, né? E agora, falando um pouco assim de quem tem a ideia para empreender no setor de turismo, né? Seja na questão alimentícia, tem talento, sei fazer um drink, sei vai cozinhar, ou enfim, quer aproveitar aí uma propriedade, fazer de pousada, alguma coisa desse sentido. A pessoa quer dar um pontapé inicial no seu negócio e ainda está muito perdida, não sabe o que fazer, e além disso precisa, né, desse investimento, desse acesso ao crédito. O Bandes, ele também oferece o crédito para quem está abrindo o seu negócio. Sim, como Banco de Desenvolvimento, a gente tem o grande diferencial e é papel do Banco de Desenvolvimento financiar a implantação de negócio. E aí, Mário, mas o que é uma implantação? É o CNPJ novo mesmo. Ele tem uma ideia, ele estruturou essa ideia.
O Bundes é um grande parceiro do Sebrae. O Sebrae ele ajuda o empreendedor a estruturar essa ideia através de um plano de negócios, né, que ajuda ele a identificar quem vão ser os clientes, qual vai ser os fornecedores, perspectiva de geração de receita, de custos. E o Bundes ele atua financiando esse empreendedor. Então ele pode constituir a empresa dele, pode buscar o Bundes, que a gente vai dar o atendimento. Hoje o assunto é turismo, né? Especialmente para o setor de turismo. Meios de hospedagem, cafeterias, bares, restaurantes, centros de evento, locadoras de veículo. Estou citando alguns principais, né, da cadeia do trade turístico. Isso que eu ia te perguntar, né? Esses tipos de empresa e a cadeia de turismo é muito grande, né? Então você citou, por exemplo, empresas de locação de veículos, assim, né? Que às vezes a gente nem imagina que está inserido, que está habilitado a receber esse crédito, né? Então aí, como a pessoa olhando lá no site, ela pode verificar direitinho se a atividade dela está habilitada, né, para receber. É isso. Lá no site nós temos, inclusive, uma aba exclusiva para poder ter informações sobre quem pode acessar, né? E a gente fala lá, inclusive, da questão da exigência do cadastro. Então, já tem esse link entre o acesso ao crédito e a necessidade de ter o cadastro lá para ele poder se habilitar, vamos dizer assim, a ter acesso ao financiamento. Legal, lá já tem todas as condições explicadas, né? E aí há mais de uma linha de crédito, então, no Bundes disponível para essas empresas de turismo. Quais as condições, né? Quais são essas linhas de crédito e quais as condições especiais, né? Falando assim de uma forma geral, são taxas de juros reduzidas, maior prazo para pagamento? Então, realmente é um produto específico, né? A gente tem uma linha, um programa chamado Bundes Turismo e lá no site tem as informações. Mas é exatamente isso que você falou. Tem condições diferenciadas, taxas de juros muito mais acessíveis para o empreendedor que está montando, e é importante também frisar, está modernizando. De repente ele já tem um empreendimento, já está funcionando 2, 3, 4, 5, 10 anos, ele pode acessar também, né, para fazer uma modernização na pousada do restaurante, enfim. Mas ele consegue acessar com taxas mais atrativas e prazos alongados, tanto de carência, quer dizer, para começar a pagar, quanto de financiamento no prazo total. Por exemplo, financiamento para implantação ou ampliação de meios de hospedagem necessitam sim de um prazo mais alongado, porque o retorno ele é um pouco mais lento do que o do comércio, citando o exemplo, né? Então a gente adequa o produto, né, o prazo, a carência, ao que cada empreendedor, cada segmento, cada empreendimento precisa. A gente consegue fazer isso. Certo, então aí vamos falar de alguns exemplos de empreendimentos que já pegaram aí o crédito do Bundes e foram bem sucedidos. Tem case de sucesso aí no Espírito Santo, algum lugar que a gente conhece aí que teve uma ajudinha para deslanchar? Fala pra gente. Então, o banco se especializou, né, com o passar dos anos em atender o segmento de turismo. E o que tem se destacado, a gente tem visto aí nas premiações, é o setor de cervejarias artesanais. A gente consegue apoiar, estou dando um exemplo, né, como você citou, consegue apoiar o empreendedor que tem um empreendimento de cervejaria artesanal, porque ele está habilitado lá no cadastro. Lembra que você perguntou sobre a questão do cadastro? Inclusive foi um pleito do Bundes junto ao Ministério do Turismo para incluir o KNAI de fabricação de cervejas e chopps como possibilidade de ser cadastrado no cadastro. Antes não estava específico como dentro do setor de turismo a questão da cerveja. Isso, não estava. Foi curioso porque na hora de pesquisar a gente identificou as vinícolas, que é muito forte lá no sul do país, e perguntamos, mas poxa, o atrativo é o mesmo? É a degustação, vira uma rota, né? A rota de vinhos, a rota cervejeira, e a gente fez até uma proposição para incluir o KNAI, tanto de cerveja quanto de cachaça, que também é outro destaque do Espírito Santo, né? Então a gente conseguiu apoiar, temos vários casos de sucesso, né? De cervejarias que se implantaram, e a gente tem o orgulho de falar que foi com o apoio do Bundes. Podemos citar alguma delas? Podemos, tem uma que é muito conhecida, que é a cervejaria Barba Ruiva, localizada lá na sede, né, do município de Domingos Martins,
em Campinho. Esse caso é muito emblemático porque o Bandes realmente deu a mão a esse empreendedor, a essa empresa, né? Financiamos a implantação, retomando o que a gente conversou até agora, né? Financiamos a implantação, financiamos uma ampliação dela e modernização, e agora, recentemente, fomos, né, chamados de novo pelo cliente para dar a mão novamente e fazer uma segunda ampliação. E esse empreendimento, ele realmente ajudou a mudar um pouco a dinâmica do município, com relação a atrativo aos turistas, né, que levaram recurso, ocuparam pousadas, foram comer em restaurantes, visitaram a paisagem, né, do município. Então, para você ver como que um empreendimento acaba impactando tão fortemente, mudando a realidade do município, né, gerando emprego, aumentando o fluxo de pousada, enfim, consumo, combustível, enfim, é a cadeia do turismo. E esse caso é muito, muito bacana e tem muito orgulho de falar. Ou seja, né, em vários pontos do negócio, o empreendimento pode ter essa ajuda, tanto na implantação, desenvolvimento, tudo isso, né, não importa se você já está consolidado no mercado, quer crescer de alguma forma, é possível aí com algumas linhas de crédito com essas condições especiais, né? Sim, é possível. Estamos à disposição. Ótimo. E deixando um pouco de lado essa questão do turismo de lazer e entrando em outras possibilidades, né, que o Estado oferece para a gente sabe aí, né, que o Bandes, em parceria com o governo do Estado, está com um projeto de reforma, né, do novo pavilhão de Carapina, e tem um potencial aí muito grande para esse turismo de negócios, para trazer pessoas de todo o Brasil em eventos, né? Porque a gente já vê pesquisas, né, que dizem que o Espírito Santo, por tudo ser muito pertinho, o aeroporto muito próximo das cidades, é o local perfeito para turismo de negócios, né? Fala um pouco pra gente do potencial aí que vai ser criado com esse novo pavilhão de Carapina. Efetivamente, eu acho que vai ser uma virada de chave, sabe? O projeto tá muito bacana, ficou muito bem concebido. Eu acho que vai fazer jus a todo esse potencial que você citou. Vitória, e especialmente Vitória, é reconhecida como uma cidade que se faz muito negócio. Está entre destaque, eu vivi recentemente. Só perde atualmente para Florianópolis e São Paulo. Então, é um destaque muito grande. E eu acredito, os municípios que são vizinhos, Vila Velha, Serra, aliás, o pavilhão, né, o chamado pavilhão, fica no município de Serra. Então, assim, eles vêm atrás, eles vêm a reboque. E a importância de ter um equipamento desse, né, um equipamento que vai poder receber tanta gente, influencia diretamente na cadeia. Os hotéis vão ficar mais ocupados, vai ser consumido em restaurantes, bares, cafeterias, né? E também, lembrando da questão da locação de veículos, né? As pessoas vão precisar se deslocar, quem vem de avião, de repente, pode fazer um passeio, então vai precisar de um veículo. Então, realmente move, impulsiona toda a cadeia do trade turístico. Eu acho que vai ser um grande empreendimento que vai dar um diferencial para a nossa região. Beleza. E falando um pouco também, pegando esse gancho, falando da questão de parcerias, né? Além dessa questão do governo do estado, o Bandes também tem parcerias com municípios, né? Enfim, poder público em geral, justamente aí para investir no potencial turístico de cada região, né? Cada região aí tem suas características únicas e dá aí para ir atrás disso e ver como fazer crescer, né? Qual que é a sua visão disso? O Bandes está ajudando essa questão, né, de impulsionar o turismo em diversas regiões aqui do Espírito Santo em parceria com o poder público? A gente atua dessa forma. A gente tem realmente só agência, né? Por normativo do Banco Central, a agência que fica localizada em Vitória, tem que ser na capital, né? E a nossa forma de atuar é exatamente através de parcerias. Como sendo um instrumento do governo, a gente conversa e dialoga diretamente com outras grandes entidades, né? Então, no interior, principalmente, a gente conversa com a Secretaria de Turismo, tem contato com os conselhos de turismo, conversa com as secretarias, né? E discute, leva também informação. Porque por mais que a gente tenha nossa informação no Instagram,
no nosso site, temos também, né, outros meios de comunicação. Estar lá na ponta e conseguir levar para os conventions, as instâncias de governança, os circuitos turísticos, essa informação da possibilidade de acesso a crédito com condições diferenciadas é a nossa forma de atuar. Então a gente atua com várias entidades aí e tem dado certo. A gente tem conseguido interiorizar o desenvolvimento do turismo e levar isso pro empresário na ponta lá. Ótimo, Mário. O podcast Destinos ES está chegando ao fim. A cada edição a gente vai trazer um convidado para falar sobre os potenciais turísticos do Espírito Santo, as belezas, os destinos mais procurados. O podcast é um oferecimento de Bandes ao seu lado para você estar sempre à frente. Sebrae Espírito Santo, pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. E Assembleia Legislativa do Espírito Santo, 190 anos. Mário, a gente está se despedindo agora, né? E queria aproveitar, então, para pedir para você deixar para a gente a informação de como buscar aí esse conhecimento das linhas de crédito, como acessar aí o Bandes para tirar dúvidas ou mesmo para tomar conhecimento das oportunidades de empréstimo. Fala para a gente. Tá bom. A gente tem o nosso site, que é o bandes.com.br. Também o Instagram, que é o @bandes_es. E lembrar também que a gente tem a nossa sede, que temos o atendimento presencial, que é feito das 9 às 18 horas lá. Convidamos você, empreendedor, para poder conhecer a nossa estrutura. E também temos o nosso 0800. Quem está um pouco mais longe, né, atendemos também no interior. 0800 283 4202. Também funciona de 9 às 18 horas. Pode ligar para a gente que a gente também passa toda a informação. E mais uma vez agradecer a oportunidade, né? Acho que foi muito, muito bacana estar aqui e discutimos muita coisa relevante para o setor de turismo. Queria te agradecer, Ludmila. Isso aí, obrigada a você por participar com a gente e até a próxima edição.